Fala aí galera, bem-vindo ao módulo 5. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento Q3B e hoje nós vamos falar do módulo 5, tá? Vamos falar de indicadores, tá bom? Então o módulo 5 eu vou apresentar aqui para vocês os indicadores começando pelo básico até os indicadores mais avançados que nós vamos utilizar, tá bom? Então olha, indicadores são ferramentas que nos auxiliam na tomada de decisões. Se a gente vai operar comprado ou vendido, eles auxiliam a gente, eles indicam o movimento que vai acontecer. E esses indicadores geralmente são baseados em fórmulas matemáticas com origem nos preços, naqueles 4, né, que eu já ensinei para vocês, mínima, máxima, abertura e fechamento, e também no tempo e volume, tá? Então aqui nesse módulo nós vamos abordar indicadores como médias móveis, canais de Keltner, volume, volume trends. Então esses indicadores são os essenciais para vocês, tá bom? Esses são os que eu vou passar para vocês, porque são essenciais para que vocês tenham bastante resultado. Eu também vou preparar um bônus para vocês que não estava previsto, tá? Que eu vou falar de alguns outros indicadores, porém vocês vão poder usar, poder testar para ver qual que você mais se identifica. Porém esse aqui é o que está dentro do setup para a gente utilizar, tá bom? Nós vamos começar a falar das médias móveis, porque ele é o indicador mais básico. É o mais básico de que a gente vê diariamente, geralmente. Gente, mesmo quando a gente não quer usar a média móvel, a gente usa. Geralmente ali no Volume Trends a gente tem uma média móvel para nos auxiliar, nos canais de Keltner também. Então geralmente a gente utiliza sim uma média móvel em outros indicadores. Existem milhares de indicadores, tá gente? Se vocês verem, tem algumas plataformas como o MetaTrader. O MetaTrader é geralmente uma plataforma especializada para robô operar, tá? Então lá tem milhões de scripts, tem mais de 1000 scripts lá, mais de 1000 indicadores que você pode utilizar. Mas geralmente eles são da mesma forma, tá? São meio que redundantes, vamos dizer assim. Todos vão parar na mesma finalidade. Nós temos os indicadores e osciladores, tá? E nós vamos abordar aqui de indicadores, que é o que mais vocês vão utilizar. Os osciladores, como eu já falei para vocês que também existem, são indicadores que oscilam de 0 a 100 e ali eles possuem os níveis de sobrecompra e sobrevenda. O que quer dizer sobrecompra? Quando o ativo está muito comprado, já está perdendo força compradora, sobrevenda quando ele já está muito vendido, quando já está muito abaixo do nível ali de venda, tá? Isso indica pra gente saber se o ativo subiu demais ou já caiu demais, tá? Nós podemos também ver divergência de topo e fundo, LTA, LTB também dentro dos osciladores. E mais pra frente também eu vou falar um pouquinho de oscilador, mas vai ser como um bônus, tá? Porque vocês não vão utilizar o oscilador nas estratégias que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos começar aqui falando de médias móveis, tá? Média móvel, gente, nada mais é do que uma média calculada em base do fechamento. Do fechamento não, em base de um preço que você alocou lá na média. Porque nós temos preço que nós podemos alocar lá. Então é uma média de acordo, vamos supor que nós colocamos uma média de fechamento, já falo isso pra vocês, tá? E aí o nosso preço vai calcular ali uma média entre os preços e vai fazer um ponto no gráfico. A união desses pontos é essa média, essa linha de média móvel que a gente utiliza bastante, tá? E quais são as funções das médias móveis? As principais funções, as mais importantes, são identificar alta, baixa e lateralização de acordo com a inclinação da média, tá? Porque quando nós vemos uma média mais inclinada para cima, nós podemos ver uma tendência de alta, para baixo uma tendência de baixa, e a média passando entre ali os preços, nós podemos ver uma tendência lateral, tá? Nós podemos também ver níveis de suporte e resistência, tá? Suporte e resistência na média móvel, sim, isso pode acontecer. Geralmente também acontece bastante em médias de maiores periodicidades, já explico isso para vocês, tá? E também distâncias do preço para média, tá? Como é que funciona isso? A gente consegue saber se o preço está muito esticado e está em níveis já, vamos supor, de sobrecompra e sobrevenda, vendo a média móvel, quando está muito esticado ou está muito abaixo do normal ali, que é aquela média, tá bom? Então olha aqui, esse gráfico aqui está pequenininho, mas vou usar uma lupa para vocês verem, ó. Deixa eu deixar a lupa maior aqui, e olha lá. Vocês conseguem perceber que aqui, essa região de preço aqui, esses candles aqui, estão abaixo da média móvel? Quer dizer que o quê? Tendência de baixa, por quê? Porque está abaixo da média móvel, não está tocando a média móvel, ou seja, não está como aqui, que é uma tendência um pouquinho mais lateral. Uma tendência não, aqui só deu uma lateralizaçãozinha ali, tá? Porque a média está passando entre os candles e a média está com a inclinação para baixo, tá? Isso significa que está tendência de baixa. Já aqui, gente,
Aqui os candles já estão acima da média, tá? Como eu já falei, pode usar a média como suporte aqui, tá? Aqui uma das funções, suporte e resistência. Aqui a média como suporte, os candles estão acima da média, inclinação da média para cima, então isso a gente consegue saber sim que o nosso ativo está em tendência de alta. Já aqui um pouquinho lateral, porque média passando entre os preços, tá? Lateralização aqui também, um pouquinho lateral, tá? E o que pode acontecer? Distância do preço da média. Olha aqui, nós podemos traçar LTA e a paralela, como eu já falei para vocês. E olha lá, quando está muito distante da média, o nosso preço, vocês estão vendo que está muito distante da média, quer dizer que o ativo precisa de uma correção. Então ele tende a regredir até a média. Geralmente vocês vão ver esse nome aí, regressão para média, tá? Então aqui também, olha lá, gente, chegando até lá perto do canal, acontece aqui, longe da média, vai lá buscar a média, tá? Então isso também acontece, são as principais funções que vocês vão analisar. Como eu falei para vocês, as nossas médias ela tem a base de cálculo. Ou seja, você pode pedir para calcular em base dos preços de fechamento, de abertura, da máxima e mínima. Geralmente vai vir como padrão nas plataformas o preço de fechamento, tá? Que é o normal. Vocês vão ver máxima e mínima num indicador que se chama High-Low, que mais pra frente eu posso explicar, fazer uma aula isso para vocês, tá? Mas o High-Low, ele é geralmente para você ir acompanhando com stop, também é muito bom. Geralmente utiliza mais para o longo prazo, tá? Mas vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês como que funciona o cálculo de uma média móvel, tá? Eu deixei aqui a base de cálculo para vocês, tá? Vamos supor aqui que nós temos alguns candles. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Olha, então vamos lá. Vamos supor que esse candle primeiro aqui, esse primeiro nosso candle aqui, teve fechamento em R$10, tá? Esse nosso segundo teve fechamento, vamos supor, em R$13. E esse nosso terceiro, fechamento em R$15, tá? Esse aqui já teve um fechamento diferente. Vamos colocar lá que ele teve fechamento a R$11, tá? Aqui no meio aqui dos dois, vamos colocar aqui R$11. Esse aqui fechou a 9 e esse daqui fechou a 14, tá? Vamos supor que foi mais ou menos isso aí. Então, ó, quando nós colocamos, nós podemos colocar a periodicidade da nossa média. O que quer dizer? Se nós colocarmos uma periodicidade lá de 10, quer dizer que ele vai pegar os últimos 10 candles, fazer uma média do preço da base de cálculo que a gente colocou. Vamos supor que estamos usando o preço de fechamento, tá? Que é o padrão. Vamos fazer a média do preço de fechamento dos 10 últimos candles, tá? E assim faz um ponto no gráfico, tá? Então, são união de pontos que gera uma linha. Deixa eu explicar isso aqui na prática para vocês. Olha lá. Vamos supor que nós estamos com uma média aqui com periodicidade 2, tá? Quer dizer, de 2 períodos nos últimos 2 períodos. Vamos juntar. Primeiro período, segundo período. 10 mais 13, 23. 23 dividido por 2, 11,5, tá? Então, 11 tá aqui, mais ou menos, eu coloco aqui 11,5, tá? Então, nesse candle aqui, nossa média fez um ponto aqui, tá? Isso aqui é automático, vocês não vão precisar fazer isso aqui na mão. A plataforma vai fazer isso aqui sozinha pra você, tá? Beleza, como o nosso período é de 2, são dos últimos 2 períodos. Vamos supor que isso aqui ainda não existe, esses 3, tá? Tá nesse candle aqui. Então, esses aqui, vamos supor que não existe, tá? Olha, então, como são os últimos 2, esse aqui vai ser excluído agora para fazer nosso cálculo, tá? Então, olha lá. 13 mais 15, 28. 28 dividido por 2, 14. 14, vamos fazer um ponto aqui, tá? Aqui vamos supor que é 14, tá? E aí, a nossa média é a união desses pontos, tá? Então, aqui nós tivemos a união desse ponto aqui. Tranquilo. Vamos lá. 11 mais 15. Vai dar 26 dividido por 2, 13, tá? Então, unir mais um ponto aqui. 11 mais 9, 20. Vamos colocar mais um ponto aqui, mais ou menos em 10. Aqui, uniu mais um ponto, tá? Por quê? Porque vai pegar os 2 candles, são 2 períodos, ou seja, a gente soma os 2 preços e divide por 2. É uma média simples, tá? Vamos lá, 9 mais 14, 23, 11,5, beleza, juntou aqui. Então a média é isso aí, tá, gente? É bem simples. Vocês não vão fazer isso aqui na mão, a plataforma faz sozinho para vocês. Vocês só precisam saber que ali é a base de cálculo, tá? Que é a configuração lá no Trade. No Profit também é bem tranquilo, é praticamente a mesma coisa. E que nós temos abertura, máximo, mínimo, fechamento, volume e indicador, tá? Nós vamos utilizar a base de cálculo de indicador quando nós formos falar de volume trends, tá? Então vamos lá. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui de calibragens boas, tá? Como eu já falei para vocês lá da tendência primária, terciária e secundária, tá? Primária, secundária e terciária. Geralmente nós utilizamos uma média de curto prazo para uma tendência terciária, que é a tendência de curto prazo. Uma média de médio prazo, que é para a tendência secundária, geralmente de 40 a 60 períodos, tá? E uma de longo prazo,
é geralmente ali cerca de 200 períodos, que ela é universal essa média, tá? É muito boa a média de 200 períodos, eu gosto muito de utilizar ela, tá? Então, se você quer analisar uma tendência terciária, pegue uma média de curto prazo, de 7 a 21 períodos. Uma tendência secundária, pega uma média de médio prazo, tá? De 40 a 60 períodos, e uma média de longo prazo, uma de 200, se você quiser analisar uma tendência primária, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Só uma coisa lembrando, quanto maior for o número de períodos, mais lenta vai ser essa média, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quanto menor a periodicidade, mais junto ao candle elas são, tá? Então aqui nós podemos ter uma média aqui, vamos supor, de 13 períodos. Então ela é bem junto ao candle, vocês estão vendo? E aí quando nós passamos para uma média de maior periodicidade, nós podemos perceber que o mesmo gráfico, tá? Deixa eu mostrar para vocês que é o mesmo gráfico, olha. Presta atenção no preço. Mesmo gráfico, porém agora, essa média aqui é mais ou menos uma média aí de 50, 200, eu não sei. Mas eu não lembro quando eu coloquei aqui para fazer esse print para vocês. Vocês podem ver que ela fica bem mais distante. A sensibilidade que ela mexe ali é bem menor, tá? Vai acontecer movimentações e essa média vai movimentar bem mais tranquila. Então vamos lá, exemplo de calibragem, uma média móvel de 13 períodos. Vocês podem perceber, gente, só falar para vocês. Eu vou passar aqui algumas para vocês, como eu passei, mas cada ativo tem uma calibragem. Então, se cada ativo que você for operar, você precisa ver para calibrar uma média móvel. E como que você calibra uma média móvel? Você pode calibrar uma média móvel vendo suporte e resistência. Por quê? Porque a gente é um dos princípios da média móvel utilizar como suporte e resistência, tá? Então a gente pode ver aqui uma média que venha buscar como suporte aqui como resistência, aqui como suporte novamente, ó, nesse nosso período. Passou aqui pelo meio dos candles, indicando lateralização, tá? Aqui indicando um pouquinho de resistência, aqui suporte, tá? Então a gente tem que ver isso na nossa média. Por quê? Porque cada ativo tem uma volatilidade diferente, então tem uma periodicidade diferente. Então é assim que a gente analisa. Quando a gente vê que a nossa média, o nosso ativo não está utilizando a nossa média, está passando do suporte, está passando, aqui segurou como resistência, mas aqui, ó, aqui tá meio lateral, passando como resistência, não está utilizando muito como resistência aqui, vocês podem ver para mudar a periodicidade disso, tá? Porque tá errado. Tá errado uma média móvel dessa forma aqui, tá? Então você precisa calibrar ela certinha. Uma média de 52 períodos, uma boa média para você analisar um pouquinho mais do médio prazo, tá? Então, aqui vocês conseguem perceber que a nossa média já pega um pouco mais aqui de suporte no nosso preço. Aqui o preço está lateral e aqui a nosso ativo acompanha, a média acompanha o nosso ativo ali acima, indicando uma tendência agora de baixa, aqui uma tendência de alta porque está acompanhando a baixa, tá? Então é muito bom que ela é um pouquinho mais afastada do candle e uma média excelente para você analisar tendências primárias, como essa aqui no Ibovespa, é a média de 200, tá? E vocês conseguem ver que ela utiliza, o ativo utiliza essa média aqui como suporte várias vezes, tá? Então deve ver que rompe a média, por quê? Porque a média, gente, ela não vai ser como uma resistência, tipo uma barreira, uma parede, tá? Vai ser um pouco mais maleável, tá? O ativo pode ir, pode romper, porém, vocês vão ver que o ativo não teve força, ele foi mais volta, tá? Então, olha, como vocês podem ver aqui, foi e não fez uma região de pivô aqui, para pivotar aqui para baixo, tá? Então isso não aconteceu, todas as vezes só foi e voltou para dentro, para cima da média já novamente, tá? Então, vocês podem ver que a média de 200 é muito boa aí para calcular a longo prazo. Geralmente o ativo utiliza bastante média de 200 como suporte e resistência e também para acompanhar a tendência. Com as médias móveis, nós podemos utilizar elas para alguns setups. Eu preparei aqui alguns setups de bônus para vocês poderem testar, tá? São bons setups, porém, vão ser só um teste para vocês. Isso aqui é só um bônus que não estava planejado para vocês, tá? Então olha aqui, um setup que se chama cruzamento, crossover. Às vezes também vão ver por esse nome aí, tá? Eu vou deixar também um arquivo aqui na parte de materiais desse vídeo, falando um pouco mais de médias móveis, um textinho que eu fiz, um resumo que eu fiz muito bem feito para vocês, tá? Também falo lá de crossover explicando como é que funciona. Geralmente o crossover funciona quando nós utilizamos uma média de um pouco mais de longo prazo, uma de médio prazo, vamos dizer assim, e uma de curto prazo. E nós trabalhamos no cruzamento dessas médias, ou seja, média de curto prazo rompeu a de longo prazo para cima,
gerando compra. Rompeu para baixo, gerando venda. Como vocês podem perceber aqui, ó, a nossa média de curto prazo, vocês podem perceber que ela está mais colada no preço, então é a verde, tá? Vocês podem perceber, quanto menor a periodicidade dela, né, mais colada ao preço, como eu já expliquei para vocês. Ó, rompeu aqui para baixo, gerou venda. Você pode acompanhar essa média um pouco mais de longo prazo aqui, essa de médio prazo aqui, que está com uma média de 52 mais ou menos. Vocês podem acompanhar ela aí como o seu auxiliar para você ir colocando seu stop, tá? E acompanhando seu stop. Beleza, rompeu aqui, você fecha essa operação aqui, beleza, aqui você já pode pensar em uma compra, tá? Então aqui você compra, acompanha toda essa movimentação aqui do ativo, subindo o seu stop loss. Opa, aqui vendeu, aqui você também pode já pensar em uma venda, porém aqui já não foi tão bom, por quê? Porque esse setup aqui ele não é bom quando o preço está lateral, porque a média está entre ali a nossa faixa de preço, está entre ali os preços, então geralmente essas médias ficam se cruzando e aí vai te gerando muito stop, tá? Então muito cuidado com o preço lateral quando você estiver utilizando essa estratégia. Aqui gerou compra novamente, aqui venda novamente, o ativo derreteu aí, tá? Utilizou aqui como resistência, beleza? Aqui rompeu novamente, tá? Gerou mais uma compra e você vai acompanhando aí, sempre no cruzamento dessas médias, tá bom? Muita gente já deve ter visto falar de médias exponenciais, ponderadas, que são os tipos de média móvel, tá? Então nós temos tipos diferentes. E esses tipos, elas atribuem um maior peso ao preço mais recente, ou seja, se a gente pega uma média exponencial, uma ponderada, geralmente o que tem mais peso no preço é uma forma um pouco diferente da média simples, tá? Que atribui um maior peso para o preço mais recente. E geralmente essas médias ponderadas exponenciais são mais rápidas, mais velozes do que a média simples, tá? Geralmente vocês vão utilizar a média exponencial, tem gente que gosta, porém vocês podem utilizar também Shift, que é deslocamento ali, vocês podem ver aqui na plataforma que tem deslocamento. Tem muitas coisas que vocês podem utilizar aqui na plataforma para calibrar essa média móvel. Como eu já falei, cada ativo vai ter uma calibração diferente, tá? Mas já falei para vocês, o simples é o que funciona, não tente ficar complicando as coisas, tá? Então, olha lá, eu tenho um exemplo aqui para vocês, tá? Das 3 tipos de média móvel, tá? Então olha aqui, no gráfico do Ibovespa nós temos aqui uma média móvel exponencial, ME exponencial, uma média móvel simples, que é a azul, a exponencial é a vermelha e a ponderada é a verde, tá? Vocês podem perceber aqui que a ponderada está bem mais próxima do preço. A exponencial está na metade ali e a nossa simples está um pouco mais atrasada, tá? Na verdade não é mais atrasada, é porque as outras são mais velozes do que a simples, tá? Vocês podem perceber que é a mesma periodicidade 10 aqui, porém acontece essas mudanças aí na fórmula que deixa a média móvel um pouco mais rápida, tá? Então foi essa a nossa aula de média móvel. Não esqueça de ir lá na parte de materiais e ver sobre o conteúdo sobre média móvel que eu preparei para vocês, tá? É uma coisa bem simples, eu não quero alongar muito essa aula porque nós vamos utilizar a média móvel geralmente para ver tendência, ainda mais quando você está começando, você pode sim utilizar médias móveis para te auxiliar na sua análise de tendências, tá? Testar médias móveis de 13 períodos, 9 períodos, 21 períodos, são médias móveis boas que você pode utilizar, tá? Uma que eu recomendo bastante é de 200 períodos que eu utilizo hoje, porém eu utilizo ela como média móvel central dos canais de Keltner, que eu vou apresentar para vocês na próxima aula, tá? O canal de Keltner é uma ferramenta excelente que eu vou apresentar para vocês, tá? Então é isso aí. O que eu tenho de tarefa de casa para vocês agora? Vocês vão em vários ativos, vai em Magazine Luiza no gráfico diário, vai no mini índice no 1 minuto, mini índice em 60 minutos, vai em Petrobras, Itaúsa, TRPL, em vários ativos aí da bolsa, tá? Vocês podem abrir ali a plataformazinha e colocar um catálogozinho de ativos para vocês ir analisando. Vai testando calibrações, como eu expliquei para vocês. Vê, tá usando como suporte, tá usando como resistência, cara, tá muito dentro do preço, tá passando. Vai calibrando, tá? Vai calibrando. Geralmente, quando o seu ativo não tá utilizando como suporte, ou seja, se nós temos aqui nosso preço e a nossa média móvel tá passando aqui, não tá usando como suporte, não tá usando como resistência, você pode usar uma ferramenta, uma média móvel com uma periodicidade maior. Por quê? Porque ela fica com menos sensibilidade. Ou seja, ela vai vir passar mais por aqui, vai ter menos sensibilidade aqui para subir, tá, gente? Então, isso aí é tudo calibragem que vocês vão testar.
Galera, eu tava vendo aqui na edição e eu esqueci de um conceito muito importante para vocês, tá? Nós temos também as bandas de Bollinger, o envelope de média móvel, que auxiliam vocês a ver essa distância que o preço está da média móvel, tá? Eu vou explicar os canais de Keltner que são bem melhores para mim, que eu já utilizei já para adiantar vocês, tá? Mas bom conceitos também vocês pesquisarem na internet, se vocês quiserem. Eu faço sim, explicando envelope, bandas de Bollinger para vocês, tá? Mas o mais importante são canais de Keltner, tá? Então só passando para vocês esses indicadores, envelope de média móvel, banda de Bollinger e outros também que utilizam em base à média móvel central com bandas na extremidade, servem aí para você saber se o preço está muito esticado da média móvel ou muito abaixo da média móvel, tá? Então é só essa informação aí mesmo e fica pro final da aula aí. Então, tarefa de casa, vai testar a calibragem dos ativos e me mandar foto de cada ativo. Testa cruzamento de média móvel e me mostra, tá? Muito cuidado com o preço lateral. Beleza, gente? Então foi essa nossa aula de média móvel. Valeu, falou e vamos pra cima.